6 vezes mais performance, melhor qualidade de imagem e jogos ultra realistas. O que está acontecendo com o DLSS? Você deve ter visto as últimas notícias referentes ao DLSS e tá confuso. Fala, mas peraí, o que isso vai chegar para minha placa? Será que eu vou ter que comprar uma placa nova? Será que o DLSS realmente vai trazer essas melhorias? E a resposta é sim, mas vamos separar o DLSS 4.5 do DLSS 5. O 4.5 já tá aí, já tá disponível para sua placa de vídeo e traz sim melhorias para todo mundo que tem uma RTX, com exceção de alguns recursos específicos. E é por isso que eu vou trazer para vocês aqui todas as informações relativas ao DLSS 4.5, como utilizar, quais são as melhores configurações para o seu hardware e se ele realmente melhora ou se traz algum impacto em desempenho. Então vamos lá que tem duas coisas diferentes misturadas nessa conversa. A primeira é a parte mais chamativa, que é o Dynamic Multi-Frame Generation e o novo 6x Multi-Frame Generation. Isso é a grande vitrine da NVIDIA para a série RTX 50. A proposta é simples. Em vez de trabalhar com um multiplicador fixo de geração de frames, o sistema passa a variar isso dinamicamente, tentando encostar no refresh do monitor conforme a carga do jogo muda. O que significa na prática que antes você tinha o Frame Generation 2, 3, 4x, agora você tem também o modo 6x, que você pode setar manualmente, ele sempre vai multiplicar o frame base, ou seja, quantos FPS sua placa está fazendo pela quantidade do Frame Generation, ou seja, se você está com um frame, ele vai adicionar mais 5 e aí você tem o Multi-Frame Generation X6. Pro X4 é a mesma coisa, um original para cada 3 gerados por IA e o 2 para cada frame real, um frame gerado por inteligência artificial. Só que a parte que mais chamou atenção foi justamente o Dynamic Multi-Frame Generation. Isso significa que dinamicamente ele vai tentar setar o FPS no refresh rate ou na taxa de atualização do seu monitor. Então vamos supor que você tem um monitor 144 Hz, mas você está rodando um jogo meio pesado, ele está rodando ali na casa dos 60, 65, 70. Ele vai adicionar esses frames de acordo com a necessidade, porque o jogo ele nunca roda no FPS fixo. Às vezes ele tá rodando a 60, às vezes ele cai para 50, às vezes ele sobe para 70. Então ele não fica travado no FPS, a não ser que você trave ele a 60. Mas se você quiser deixar para atingir o máximo de desempenho e de fluidez possível, o Dynamic Multi-Frame Generation vai fazer isso por você, acionando a quantidade de frames gerados por inteligência artificial necessária para isso. E eu já vou explicar como que funciona. Porque ainda tem a segunda parte, e essa interessa para muito mais gente. É o lado dos novos modelos de DLSS Super Resolution, ou seja, o upscaling que todo mundo tem acesso, pelo menos todo mundo que tem uma RTX, né? E aqui tem um detalhe importante, quando você usa o Recommended no NVIDIA App, o comportamento não é simplesmente liga o DLSS 4.5 em tudo. O app aplica o preset M em Performance, preset L em Ultra Performance e mantém o preset K nos outros modos. Então se a pessoa deixou no recomendado e saiu falando que ativou o DLSS 4.5 inteiro em qualquer modo, isso fica tecnicamente incompleto, ou seja, já no começo dá para entender que não é só tem uma nova versão, então tudo melhorou igual em tudo. Não funciona assim. E se parece confuso para você, é porque basicamente ficou bem confuso mesmo. Tem uma quantidade insana de modos. Quando você abre nas configurações do NVIDIA App, tem um monte de modelo de DLSS e ficou confuso. Mas sim, tem o modo automático lá, basicamente, ou recomendado, que vai colocar o que for mais adequado para a qualidade que você vai escolher do DLSS. Antes tinha aquele negócio de, é só ativar e colocar lá a última versão. Mudou. E eu vou explicar de novo como funciona, porque já tem esse vídeo completo explicando como usar
usar o NVIDIA App. E eu recomendo muito que você veja antes, porque vai precisar. O DLSS 4.5, o Upscaling, foi lançado antes. Agora, falando do ponto que mais chama atenção, o 6x. Quando a NVIDIA fala em até 6x Multiframe Generation, isso não significa que todo mundo vai pegar a placa, ligar a função e magicamente ganhar 6 vezes mais FPS em qualquer cenário. O que isso quer dizer é que nas RTX 50 compatíveis, o novo sistema pode gerar até 5 frames adicionais para cada frame tradicionalmente renderizado dentro do novo modo Multiframe Generation, RTX 50 e superiores, né? E o modo Dynamic passa a ajustar isso conforme a necessidade, como eu expliquei para vocês. Na prática, isso existe para empurrar a experiência em cenários de monitor de altíssimo refresh, 240, 360 Hz, Ray Tracing pesado, Path Tracing e coisas assim. Esse é o lado mais chamativo do pacote. Só que assim, né? É bonito no slide, é forte no marketing e nas placas certas realmente pode render números absurdos. Mas o centro desse vídeo não é mostrar só o que o marketing fala. E para quem não tem uma RTX 50, o que sobra de realmente útil? Se você quer testar o DLSS 4.5 de verdade, o caminho passa pelo NVIDIA App. Você abre o app, escolhe o jogo, vai em DLSS Override, escolhe ali os presets de modelo, as predefinições de modelo e define como quer comparar. Se deixar em recomendado, o comportamento é esse aqui. O M vai funcionar em Performance, o L em Ultra Performance e o modelo K nos demais. Então é tudo que você precisa saber. Se você quiser mais informações, tem o vídeo do Digital Foundry bem aprofundado, tem o vídeo do Hardware Unboxed, mas sinceramente você nem precisa saber. Você só precisa ativar o recomendado mesmo e sair usando. Isso aqui é mais se você quiser testar o modo especificamente na sua casa. E aí, se essa for a intenção, o ideal é forçar o preset e comparar jogo por jogo. E se o assunto for o lado mais chamativo do pacote, o guia da NVIDIA também orienta a usar o DLSS Override Frame Generation Mode, colocar em Dynamic, ajustar o alvo para o refresh máximo do monitor e deixar o multiplicador em até 6x. Isso é o que a NVIDIA recomenda, mas conforme alguns testes independentes, como o do Daniel Owen, ele notou que isso aí pode gerar alguns incômodozinhos, então ele prefere deixar um pouquinho abaixo do refresh rate do monitor. Tipo, se é 240, deixa 238. Mas de novo, isso é um recurso voltado para a série RTX 50, não especificamente só para as topo de linha, para qualquer RTX 50, mas só para a série RTX 50. E para monitorar, você pode utilizar a ferramenta do Frame View, que é da NVIDIA, que é basicamente o Present Moon, ou você pode utilizar o próprio NVIDIA App. Utilizando os atalhos, que são Alt Z e Alt R, você consegue mostrar a performance com os dados de monitoramento e também consegue configurar o que você quer ver aparecendo lá. E aí você consegue descobrir se você tá com o Multiframe Generation ativado, se você tá com Dynamic e Multiframe Generation, enfim, aparece todas as informações relativas a DLSS e principalmente dá para você monitorar o PC Latency, que é a latência do PC, a latência do sistema, para saber se você está perdendo latência, deixando mais lento, ativando o Multiframe Generation ou qualquer outro recurso, ou o Dynamic Multiframe Generation. Então você consegue notar, eu estava a 60 FPS com tantos milissegundos, com 33 milissegundos, 30 milissegundos. Se você aumentar ele, o Frame Generation, quanto que você vai aumentar de latência? Vai ser perceptível? E isso, de novo, o Frame Generation ele não traz performance, o Frame Generation traz fluidez. Tudo que eu estou mostrando para vocês aqui, nada é performance, tudo é fluidez. Dá uma sensação maior de fluidez. Só que se você tiver com FPS muito baixo, não adianta. Isso aqui é para você começar pelo menos ali dos 50 FPS, no 40, 50 FPS no momento de desespero. Só que o ideal é realmente você estar nos 60 FPS e bem calibradinha a qualidade gráfica para não ter as grandes quedas de performance. Eu falei que oscila, mas não precisa também cair para 20 FPS. E isso já leva a nossa conclusão rápida de que para a maioria das pessoas o DLSS 4.5 não é só instalei e pronto, já estou usando todos os recursos. Tem configuração, tem preset e tem diferença real entre eles. E falando da diferença aqui que a conversa fica mais interessante. Se você olhar por cima, pode achar que o preset M é o principal e pronto. Mas quando entram as análises de imagem, a leitura fica mais refinada. A visão do Digital Foundry vai na direção de que o preset L é o modo mais interessante para a qualidade de imagem no geral. Ele é muito parecido com o M, mas lida melhor com o noise e o aliasing, ou seja, com os ruídos e com os serrilhados, especialmente em vegetação. Isso pesa bastante, porque folhagem, árvores, cercas e detalhe fino, literalmente, costuma ser exatamente os lugares onde as técnicas de reconstrução mais sofrem. Além disso, outra observação importante é que o Ultra Performance do DLSS 4.5 ficou mais utilizável do que muita gente esperava, até em 1440p, justamente porque a base visual melhorou. E os modos do DLSS, para quem não entendeu, eles dizem respeito justamente em qual vai ser a resolução base, porque não importa qual a resolução do seu monitor, ele sempre vai diminuir a resolução base que ele está utilizando para rodar internamente e vai fazer o upscaling, ou seja, ele vai reconstruir a imagem para
qualidade do seu monitor, ou seja, ele vai tentar chegar o mais próximo possível da resolução do seu monitor. Então colocar Ultra Performance em Full HD não é exatamente recomendável. Claro que num caso de desespero, bom, pelo menos melhorou o modelo, mas claro, não espere igual a imagem nativa. Isso é só para você compensar no caso de ter ligado Ray Tracing, um Path Tracing, ou se a sua placa realmente já está dando tudo que ela tem. Então na prática a leitura dos modos fica assim: se a prioridade for qualidade de imagem, o preset que mais interessa para começar a testar é o L. Mas isso não resolve automaticamente a vida de quem está numa RTX 3070, por exemplo. Porque nessa placa a pergunta não é só qual fica melhor, a pergunta é qual fica melhor sem cobrar FPS demais. Porque isso é um ponto importante. Os modelos novos de DLSS, eles funcionam bem nas RTX 40 e 50 e estão disponíveis nas RTX 20 e 30. Então, tecnicamente, o DLSS 4.5 chegou sim para todas as RTX. Só que os modelos mais novos, eles cobram um peso em performance. Eu vi os dados do Digital Foundry e também do Hardware Unboxer. Do Digital Foundry ele testou com uma RTX 3070 e o Hardware Unboxer testou com uma 3090. Os impactos na 3090 não foram tão grandes assim, pelo menos eles não foram tão assustadores. Então eu diria que dá para você rodar assim, pelo menos numa série RTX 30, os novos modelos, porque as vantagens acabam compensando esse hit que você vai ter em performance. O RTX 3070 a história não foi muito diferente também. É claro que tem uma diferença de performance das placas, mas o ganho percentual de performance, ou pelo menos o prejuízo de performance não é tão grande a ponto de falar assim, não, jamais utilize os modos mais modernos para essas placas. Eu acho que inclusive vai acabar salvando algumas placas aí que já estavam meio no limite. Mas sim, tenha em mente que por não possuírem instruções específicas, as placas mais antigas sofrem para rodar esses modelos, então a penalização de performance é maior. Inclusive em alguns casos a NVIDIA recomenda você utilizar o modelo DLSS 4. E se você colocar no recomendado, dependendo do que você for customizar lá na resolução, na qualidade do DLSS, o próprio NVIDIA App já vai fazer esse papel. Então o que o DLSS 4.5 realmente melhora para todo mundo é a imagem em vários pontos importantes. O que eu percebi aqui, o que as análises acabam corroborando também, é que as melhorias na qualidade de imagem são principalmente em ghosting, disocclusion, estabilidade em detalhe fino à distância principalmente, folhagem, cercas e por aí vai. A reconstrução temporal em áreas que antes podiam borrar, tremular ou deixar artefatos mais visíveis também mudaram. E em vários cenários a imagem fica mais limpa, mais estável e mais convincente. É bom deixar claro que tem algumas exceções. Por exemplo, no Horizon Forbidden West eu achei que era um problema até comigo, mas dependendo do modo que você utiliza, ele deveria ficar melhor e fica pior. Então acaba aparecendo alguns artefatos, os detalhes finos ficam piores, dependendo do modelo que você usa de DLSS. E dependendo do modo que você utiliza, os modos mais recentes, né, eles acabam melhorando também aquele pop-up de pixel, né? Tinha um negócio que ficava brotando uns pixels no fundo. Isso não é tão notável em objetos que estão em primeiro plano, por exemplo, o personagem, alguma coisa que está mais no primeiro plano. Você nota mais em coisa do fundo. Aí você fala, mas eu não ligo porque tá lá no fundo. Pior que você percebe, você consegue notar que tá ruim. Outro detalhe que eu percebi também e que eu fui procurar para ver e depois o Digital Foundry também já tinha notado isso há muito tempo, é a questão do denoising, né, que tem nos jogos. Esse é um recurso que está presente nos jogos e que o DLSS acaba fazendo um trabalho melhor, mas ele não está implementado nativamente em vários jogos. Então quando você está utilizando o Ray Tracing ou o Path Tracing, às vezes você olha para os reflexos, eles estão todos borbulhando, fervendo ali, né? Parece que tá fervendo, é um negócio desagradável. Eu vi muito isso em Control, você vê no Alan Wake, Silent Hill, tem vários exemplos. E o que resolve é desativar o denoising. Tem alguns jogos que não tem como você fazer isso, tem que fazer via console, via comando, via algumas alterações. Mas muda muito a imagem. Eu já ia botando a culpa na conta do DLSS. Fala, mas mudou e não melhorou isso? Mas no fim é o bendito do denoising. Teve um avanço considerável, principalmente em relação ao DLSS 4.0, mas também não é mil maravilhas, né? Sempre tem alguma coisinha que você vai ter que fazer a tal da troca. Então é a troca equivalente. E as trocas aqui são algumas. Por exemplo, tem alguns jogos que ficam muito nítidos, parece que você botou o filtro de nitidez no talo e não tem essa opção. E outros têm alguns artefatos que depende da cena, fica bem notável. Ele melhora bastante no geral, mas não é perfeito ainda. Então a leitura honesta é, o DLSS 4.5 é uma evolução de imagem, mas não é uma revolução milagrosa e universal em qualquer jogo. Vai depender de jogo a jogo, de motor gráfico para motor gráfico, então
realmente é bom você testar. Porque o lado positivo de estar disponível em todas as placas é que você pode testar. Se perder performance, se não ficar bom, você muda o modelo e bota o seu sabor. Ou se não, você pode simplesmente ligar lá no automático e deixar ele escolher o ideal. Mas lembra que eu falei que tem a questão da performance? E tudo isso não vem de graça. Pelo menos não para as placas mais antigas. Para RTX 40 e RTX 50, o DLSS 4.5 praticamente não traz impacto de performance negativo. Mas é justamente por isso que eu estou puxando aqui a RTX 3070 como exemplo central, porque é uma placa que vendeu bastante, é uma placa mais antiga. Não é exatamente a mais barata de todos que tinha na época, mas é uma placa que ainda está em funcionamento. O Digital Foundry testou com a 3070 e eu vou usar ela aqui como exemplo. Porque nas placas mais novas, como eu falei, só liga aí o modelo e usa. Mas e nas antigas, será que tem muita penalização de performance? Bom, nos testes do TechSpot, numa RTX 5070 Ti, o impacto do DLSS 4.5 frente ao DLSS 4 ficou geralmente numa faixa de custo relativamente controlada. Ela varia por jogo, resolução e modo. Mas em muitos cenários ainda é aceitável considerando o ganho visual que você vai ter. E como eu falei, as placas de vídeo mais antigas não têm o suporte a FP8 nativo, como a família RTX 30. Aí a história muda bastante. Na 3070, por exemplo, deu pra ver bem o problema. Ela representa exatamente o cara que usa o DLSS para ganhar fôlego real, não só para refinar a imagem em cenário que sobra o hardware. O cara que tem uma 3070 só quer saber de uma coisa: o ganho visual compensa o que eu vou perder de desempenho ou não? E a resposta depende muito mais do jogo do que o próprio DLSS ou do que o próprio marketing sugere. Como eu citei, o Hardware Unboxing testou a 3090, que é um excelente exemplo, mas falar de 3090 ainda existe aquela sensação de que você tá olhando para uma placa topo de linha antiga e tal, fora da realidade de muita gente. Então acho que a 3070 ela chega mais dentro da nossa realidade. Bom, pelos testes do Hardware Unboxing, na 3090, o peso, por exemplo, do DLSS 4.5 em relação ao DLSS 4 ficou ali na casa do 19%, por exemplo, mais lento em Cyberpunk 2077, no modo 4K qualidade. 17% mais lento no Mafia, isso no modo 4K qualidade, com casos em que o DLSS 4.5 qualidade ficou pior do que o nativo. Então não tem aquela compensação de, pelo menos está melhor a imagem. Isso mostra a direção do problema em Ampere. A melhora visual existe, mas a cobrança de desempenho pode ser agressiva demais para alguns bolsos, tipo o que acontece com a 3070, porque ela está no mesmo universo de decisão. Uma Ampere sem tanta folga, onde perder FPS deixa de ser um detalhe e vira o ponto principal. Então antes de você sair por aí, eu tô com a 3070, mas o DLSS 4.5 é o mais novo, então vou ativar porque a qualidade vai ser melhor e vai compensar. O que você devia pensar é, será que compensa eu ativar esse recurso pelo tanto que eu vou perder de performance? E se a resposta for sim, se você testar e falar, não, tudo bem, caiu para um FPS aceitável, beleza. Agora, se a resposta for não, o DLSS 4 no preset K continua sendo a escolha mais segura em muitos casos. Isso vale principalmente porque para esse público o DLSS 4.5 não entra como um upgrade automático. Ele está disponível, mas não é exatamente o que você vai querer usar em todos os casos. Por exemplo, num jogo mais leve, num cenário com mais sobra ou quando a melhoria vai ficar muito clara, pode valer. Em jogo mais pesado, onde a GPU já está no limite, a chance do custo pesar demais cresce bastante. Então, para quem que vale mais o DLSS 4.5? Se eu tivesse que resumir por grupo, eu dividiria assim: a RTX 50 faz sentido olhar o pacote completo, inclusive o Dynamic Multi-Frame Generation e o 6X. Esse é o grupo que pega a parte mais chamativa da tecnologia, RTX 50 e superior. RTX 40, aí o DLSS 4.5 tende a ser uma opção bem interessante no geral, porque a perda normalmente é mais controlada e a melhora de imagem costuma fechar a conta melhor. Só que das RTX 50 para baixo, ou começando pelas RTX 40 daí para baixo, você não tem o Frame Generation 6X e nem o Dynamic Multi-Frame Generation. De qualquer forma, para qualidade de imagem e para performance, muito bom. Agora, a RTX 3070 e de forma geral as RTX 30, aqui o DLSS 4.5 não deveria ser tratado como preset padrão. Nessa faixa, ele faz mais sentido como teste seletivo, não como configuração definitiva. A própria NVIDIA observa que a RTX 20 e 30 não tem suporte nativo a FP8, o que aumenta o custo dos modelos novos nessas gerações. E sim, eu sei o que você está pensando, eu tenho uma placa RTX 30 e tal, mas eu acho que eu vou me aventurar, eu vou meter o modelo ali ultra performance mesmo, que é para 4K, mas eu vou deixar de repente para Quad HD e vou me aventurar. E parece uma boa alternativa, mas em alguns casos o resultado foi bem feio. Por exemplo, nos testes do Digital Foundry, em alguns jogos que eu vi aqui testando, eu parei pro Quad HD, eu nem fui pro Full HD. Mas o que eu vi aqui também se reproduz lá, e outra coisa que me assustou bastante, eu falei, nossa, do nada começou a surgir uns artefatos nervosos, e isso vai acontecer. Por exemplo, eles testaram lá no Forza Horizon, eu não testei porque eu não pago mais o Game Pass, mas no Forza Horizon já apareceu uns artefatos muito feio. E aí em alguns jogos, tipo no Death Stranding e tal, você percebe que fica muito parecido os modelos, mas em alguns outros pode aparecer uns artefatos muito bizarros.
Então eu diria que o modo ali recomendado, lá para você deixar meio no automático, é realmente a melhor opção. Nem sempre o modelo mais recente vai ser melhor, galera. Eu sei que a tentação é muito grande de ir lá e setar manualmente, mas se você seta manualmente e de repente começa a aparecer uns artefatos, você vai falar que é culpa do DLSS. E meio que é, mas de repente não é o melhor modelo específico para aquela qualidade que você escolheu naquela resolução. Lembra que você ainda vai estar trabalhando numa resolução mais baixa para chegar nesses modos de performance e ultra performance. O ultra performance, inclusive, antigamente era focado só para 8K, agora está descendo para 4K, significa que os modelos estão evoluindo. Mas, de novo, não é só ligar o DLSS 4.5 ou botar o modelo, o último que tiver disponível, que vai resolver. Mas a principal dica que eu dou é testa aí, compara e vê se a imagem melhor compensou o FPS perdido no seu caso com placas mais antigas. Se compensou, ótimo. Se não compensou, o Preset K continua sendo a escolha mais segura. Ou o modo automático lá é o mais seguro. Você já testou aí? O que você achou? Mudou alguma coisa? Não mudou? Perdeu performance? Não perdeu performance? E o Dynamic Multi-Frame Generation? O que vocês acharam desse recurso? Eu pessoalmente achei bem interessante você poder igualar a taxa de atualização do monitor, mas lembre-se de manter sempre na casa dos 60 FPS antes de ativar os recursos. Comenta aí o que vocês acharam dos recursos. Confundiram 4.5 com 5? Calma, ainda não tá com o Embelezator ligado. Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe sugestões para testes e comparativos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.